Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas a nossa realidade está dividida em dois mundos totalmente diferentes, chamados extremistão e mediocristão. E a questão é que em um desses mundos é muito mais fácil você chegar até a riqueza em comparação com outra. Veja esse vídeo e entenda em qual mundo você tem que passar a viver a partir de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Antes de entrar no assunto do vídeo, quero pedir para você que não faz parte aqui da família do Você Mais Rico, para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, para ficar sempre a par das nossas novidades e também já me seguir no Instagram que está aparecendo aqui, Bruno_Perini, porque eu tento passar conteúdos lá de maneira quase que diária. Agora sobre essa questão do extremistão e do mediocristão, quem fala muito isso é um escritor, um filósofo, que ficou também rico utilizando esse tipo de abordagem, vivendo em um desses mundos mais especificamente, chamado Nassim Taleb. Ele tem vários livros escritos, eu vou deixar aqui na descrição alguns títulos para quem quiser se inteirar mais sobre esse assunto, mas eu particularmente gostei muito de um que eu li chamado A Lógica do Cisne Negro, que foi onde eu vi essa questão dos dois mundos diferentes. Para que você entenda o que são esses mundos, Primeiro, um mediocristão. O mediocristão é um mundo das médias, das variáveis naturais. Então, se você pegar, por exemplo, e for medir a circunferência da cabeça dos homens, você vai obter um número, E o homem com a maior circunferência da cabeça não vai estar com um tamanho muito maior do que aquele homem médio. Então, tudo vai estar mais ou menos dentro do mundo das médias. Se eu for medir a altura dos homens, mesma coisa. Se eu for medir, por exemplo, a velocidade com que os homens conseguem correr 100 metros, eu vou ter que poucos homens vão conseguir correr com pouca velocidade, poucos homens vão conseguir correr com uma velocidade muito grande e a maior parte dos homens vão estar aqui em torno do centro. Então vai ficar com uma curva em forma de sino, igual vocês estão vendo aqui. Então esse é o mundo do mediocristão. E nesse mundo é extremamente difícil você ficar rico. Então quem vive no mediocristão, por exemplo, são aquelas pessoas que elas têm um salário fixo. E por mais que elas trabalhem, elas vão sempre ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então eu digo que um funcionário público, por exemplo, igual eu fui durante anos, fui militar durante 11 anos, ele está vivendo no mediocristão. Por mais que ele trabalhe, por melhor que seja o desempenho dele, ele vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. Talvez algo em termos de gratificação, por produtividade a mais, ou porque ele fez um curso, alguma coisa nesse sentido. Da mesma maneira, um trabalhador comum quase sempre vai estar vivendo dentro do mediocristão. Agora, o outro mundo do extremistão, ele não obedece a essa questão das médias. Esse é o mundo, por exemplo, das finanças. As finanças estão no extremistão. Se você pegar o dono de um negócio que vende, por exemplo, igual no meu caso, um produto digital, ele pode vender muito, porque simplesmente é um negócio totalmente escalável. Com a mesma base de produção, ele consegue atingir um número cada vez maior de clientes. Então, dando um exemplo de variáveis novamente, eu dei aquele exemplo da altura dos homens, ou da circunferência da cabeça, ou dos homens correndo 100 metros. Agora vamos supor que ao invés da altura eu fosse medir no mesmo grupo as finanças. Como é que ficariam essas duas medições? A da altura ficaria naquela forma da curva de sino. Vamos supor que eu pegue 500 homens aleatórios e comece a medir a altura deles. Eu teria poucos homens muito baixos, poucos homens muito altos, e vários homens ali no meio com uma altura mediana. Se eu tirasse um homem qualquer desse e colocasse o homem mais alto do mundo, ia mudar muito pouco o formato da curva. Da mesma maneira, se eu tirasse um dos homens medianos e colocasse o homem mais baixo do mundo, também iria mudar muito pouco novamente a curva. Agora, se eu fosse pegar dentro desses mesmos homens e fizesse uma média de quanto dinheiro eles ganharam no ano, a gente teria uma curva totalmente diferente. E se eu tirasse um desses homens e colocasse, por exemplo, Jeff Bezos, ou Bill Gates, ou Warren Buffett, essa curva ia ficar totalmente distorcida, já que apenas um homem dessa média teria ganho quase todo o dinheiro daquele grupo, porque as finanças não estão no mundo do mediocristão. E é isso que muita gente não entende. Por isso que você tem que ter um pé nos investimentos ou no empreendedorismo para aumentar ali a sua velocidade até a riqueza. Se você, por exemplo, não investe e não empreende, você vai estar sempre no mediocristão, convivendo com aquela média dos seus ganhos que não vai mudar muito, mesmo que você faça atividades diferentes. Agora, quando você começa a investir, principalmente em renda variável, você está colocando um pezinho no extremistão, porque você vai se tornar sócio de uma empresa quando você compra ações, por exemplo, e não há limites para o quanto uma empresa lucrativa pode vir a valer no futuro. Pense, por exemplo, em quem comprou Banco Itaú há 20 anos, ou quem comprou a Drogaria Raia, que hoje é Raia Drogasil, quando ela fez o seu IPO na bolsa, o tanto de dinheiro que essa pessoa ganhou, porque esses grupos começaram a valer muito mais. Hoje eles valem muito mais do que há 10 ou 20 anos. Da mesma maneira, um empreendedor, ele pode começar tendo muito pouco, mas se ele tiver um produto que ele consiga vender numa grande escala, ele pode vir a se tornar
bilionário, né? Por que alguns homens são bilionários e outros não? Não é porque o mundo é extremamente desigual, é porque simplesmente os bilionários vendem para muita gente. O Jeff Bezos é bilionário porque milhões de pessoas usam a Amazon todo dia. O Bill Gates é bilionário porque milhões de pessoas usam Word ou programas baseados no Word. E muitas sem pagar por isso, porque usam piratas. Mark Zuckerberg também é bilionário porque se o Facebook ou o Instagram fossem países, seriam os países mais populosos do mundo. O Instagram recentemente atingiu a marca de 1 bilhão de usuários, por exemplo, e não para de crescer. Então, eles vivem no extremistão. E quando você começar a viver no extremistão também, seja através dos investimentos ou do empreendedorismo, você vai poder chegar muito mais rápido até o seu destino. Eu digo isso por experiência própria. Como eu disse, durante 11 anos eu vivi no mediocristão, só que desde os 22 anos, eu já tinha ali 5 anos de exército, eu comecei a colocar um pé e depois foi botando a perna inteira, daqui a pouco metade do corpo, e agora eu mergulhei de cabeça no mundo extremistão. Porque eu fui investindo cada vez mais e fui empreendendo cada vez mais. E hoje os meus rendimentos estão totalmente nesse universo que não está nem aí para o mundo das médias e onde você muitas vezes consegue ganhar mais dinheiro em um ano do que em todos os anos anteriores da sua vida somados, né? Eu estou falando isso porque foi o meu caso nesse ano. Se eu pegar de agosto do ano passado até agosto desse ano, eu consegui mais do que em toda a minha vida inteira somada. Por isso, meu caro amigo, se você quer chegar até a riqueza de maneira mais rápida, você tem que colocar pelo menos um pé no extremistão, seja com investimentos de renda variável ou com empreendedorismo. Se você não fizer isso, não quer dizer também que você não vai ficar rico. Você pode conseguir isso, só que vai demorar mais tempo. Tem muita gente que ficando só na renda fixa, e se ganhar muito bem ou se esperar muito tempo, utilizando ali o poder dos juros compostos, também vai chegar lá, mas num período de tempo muito maior, já que vai estar submetido ao mundo das médias. Então fica essa consideração sobre essa existência dos dois mundos diferentes, o mediocristão, onde as médias que ditam as regras, e o extremistão que não está nem aí para isso, e onde uma pessoa pode ganhar muito dinheiro se ela desenvolver uma empresa que vende um produto altamente escalável, ou se ela investir o seu dinheiro em coisas que podem multiplicar de valor muito rápido, né? Ou em muitas vezes, como por exemplo uma ação, uma criptomoeda, alguma coisa nesse sentido. E se você não tem nenhum pé no extremistão, comece a considerar a possibilidade de começar a se direcionar para lá, até que você venha conhecer os benefícios desse mundo, pegando alguma coisa que multiplique seu capital em muitas e muitas vezes. Esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo que está enterrado no mediocristão até o peito e por conta disso vai demorar muito mais para chegar até a riqueza. Me siga no Instagram, um abraço e até a próxima.